Olá, boa noite. Me chamo Cláudia. Estou aqui ao vivo para mais uma live. Eu me chamo Cláudia, para quem não me conhece. Eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Estou aqui aguardando os participantes da live entrar para a gente poder conversar hoje sobre essa temática capacidade em se expressar. Vamos conversar sobre essa temática, sobre a importância da capacidade em se expressar. Quando eu fiz essa pergunta, algumas pessoas me colocaram assim: eu sei me expressar, eu sei conversar, eu sei falar, né? E a gente sabe que tem muitos problemas de comunicação, essa questão da capacidade em se expor, em dialogar, em se expressar, é um grande desafio. É um desafio nas instituições, no trabalho, na família. Então vamos conversar hoje sobre a sua capacidade em se expressar. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Boa noite Silvânia, um grande abraço. Carla, saudade de você, seja bem-vinda. Aos meus amigos da live, Filomena, o Anderson, sejam bem-vindos. Estou um pouquinho atrasada porque eu estava no consultório, eu vim meio rapidinho para a gente poder estar aqui ao vivo. Boa noite, Anderson. E para quem não me conhece, né, eu já me expus aqui, se você puder se inscrever no canal, se inscrever lá no canal Cláudia Fabiana de Jesus, dar um like e compartilhar, eu agradeço. Boa noite, Silvânia. Pessoal, o áudio e a imagem tá ok, não tá travando. O Anderson está no intervalo do curso, né? Obrigado pela sua presença, Anderson. Bom curso para você. Fica à vontade, depois geralmente eu gravo a live e coloco lá no canal ou envio para vocês. Estamos aí, né, iniciando o mês de julho com essa temática capacidade de se expressar. Eu estava falando que muitas pessoas até relatam que sabem se expressar, ok, mas na prática não é todo mundo que consegue essa capacidade de se expressar. Eu posso, às vezes, conseguir expressar racionalmente as minhas ideias, às vezes eu não consigo me expressar emocionalmente. Então, tem uma variedade aí de capacidade de se expressar em diversas áreas. Boa noite, Ricardo Rocha, um abraço para você, para a família, seja bem-vindo. Boa noite, Sidney, um abraço, Sidney Ricardo. E você, assim, você que está aí ao vivo participando da live, já agradeço a sua participação. Você fazendo essa pergunta para você, você tem essa capacidade de se expressar? Você já teve dificuldades na sua vida? Ou se você tem facilidade de se expressar, você convive com as pessoas que têm dificuldade em se colocar, se expressar? E como que você lida com isso? Então você está aqui ao vivo, você pode dizer para mim que não tem dificuldade, mas se você convive com aquela pessoa que tem dificuldade em se expressar, como que você lida, como que você maneja tudo isso, né? Enfim. Então hoje a gente vai dialogar sobre essa temática, essa dificuldade de se expressar, como você se expressa, né? Se você aprendeu a se expressar, você aprendeu com quem a falar o que você sente, se você tem consciência da sua relação com a capacidade de dar voz a si. Às vezes tem pessoas que desaprendeu a se expressar, às vezes acontece alguma coisa que a pessoa se fecha, tem receios, tem medos. Então vamos abrir, né, a nossa live para novas perguntas e olhar para si mesmo. Seja bem-vindo, Luciano, obrigado pela sua presença, o Sandro Rangel, meu primo Jair Ribeiro, a Belinha, boa noite a todos. Você já teve problemas em se expressar, em não se expressar? Quais os problemas que você já teve na sua vida, né, com essa temática? Pense aí, escrevam para mim aí. Boa noite, Sérgio. José Roberto Souza, boa noite. Obrigada pela sua presença. Se você já teve problemas em se expressar, às vezes foi problemas no diálogo, na comunicação, problema nas relações sociais,
Às vezes as interferências do dia a dia, sabe, na comunicação, nas escolhas, às vezes tem problemas na família quando você não se expressa de forma eficiente, tem problemas no trabalho, você deve ter às vezes problema com você mesmo quando você não se expressa, porque aí você não se coloca, você não se faz, né, entendido, né? Tem pessoas que guardam e reprimem emoções e ideias e não se expressam. Às vezes acaba tendo problema com as próprias emoções, porque se eu não expresso as minhas emoções, elas vão para onde? O que você faz com as suas emoções se você não as expressa, se você não dá voz para as suas emoções? Aonde elas vão parar? Tem pessoas que têm problema de somatizações, problemas emocionais, sociais, né? Enfim, conta aí, escreva aí para mim quais foram os problemas ou as dificuldades que você já teve, né, devido à dificuldade em se expressar. Boa noite, Jaime. Estamos aqui começando a live. Boa noite, Du. Obrigado pela sua presença. O que é se expressar, né? A gente acha que a capacidade de falar já é se expressar. Não é. Você pode saber falar, você tem a linguagem, você aprendeu a falar as palavras, mas não necessariamente você sabe conversar, falar, que isso garante uma eficiência na capacidade de se expressar. Não é isso, tá? Porque a gente vê muitos problemas na comunicação, no diálogo, nas questões emocionais, tá? Então, não basta falar, eu sei falar, Cláudia. Não, né? Não necessariamente, assim. Falar é uma coisa, se expressar é outra, tá? Meus colegas da live, o José Roberto coloca aqui, né? Ele mesmo tinha essa dificuldade de se expressar. Obrigado pela sua participação, José. Obrigado pela participação, Simone Melo. Um abraço, amiga. José também coloca, por falta do carinho dos pais, né, não era compreendido e aí não podia conversar. Enfim, obrigado pela presença. Du, seja bem-vindo. Então, de alguma forma, às vezes você conversa, mas às vezes você tem dificuldade em se expressar em alguns pontos da sua vida. Às vezes você não aprendeu, né, como um colega aqui da live colocou, José Roberto, às vezes por falta de diálogo, né, de troca, de aprender a falar, de ser ouvido. Porque se você não foi ouvido, você também às vezes não sabe se ouvir. E se você não foi ouvido, você não desenvolveu a expressão. Falar das emoções, falar da dor, falar das ideias, falar do seu cotidiano, tá? Então, pense aí na vida de vocês, como tá essa dinâmica da capacidade em se expressar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, o quanto hoje em dia na vida de vocês, como que vocês lidam com essa capacidade de se expressar? Você está conseguindo? Tem pessoas que você tem mais dificuldade de se colocar, tem pessoas que você tem mais facilidade, também tem isso. Tem variações. Você não é igual com todo mundo, né? Tem as relações, tem essa diversidade das pessoas e como cada um nos toca, nos possibilita mostrar um pouco da gente, enfim. O José Roberto fala que os pais eram muito fechados, né? E de repente isso não abre a possibilidade do diálogo, né? Você que é pai aí na live, você tem essa abertura com seus filhos de escutar, de ouvir e de ter essa troca no diálogo, na capacidade de se expressar. Boa noite, Regis Nascimento. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui fazendo as perguntas sobre a capacidade em se expressar. Boa noite, Lu, Lucimara Marques. O Ricardo Rocha coloca que aprendeu muito a se comunicar quando conseguir escutar mais e filtrar inicialmente, começava os assuntos pelos temas, né, que as pessoas queriam escutar. Enfim, que bom, né, Ricardo? Assim, essa capacidade de comunicação, ela ajuda muito nas relações interpessoais. O José também coloca aqui como os pais eram mais fechados, ele acabava se isolando, não se expressando com ninguém, né? Então, e aí a gente vai crescendo, vai virando adulto, e essa capacidade sua de se autogerir, você gerenciar a sua vida
e você desenvolver coisas que você não conseguiu desenvolver lá na infância ou na adolescência, né? Então, se expressar é a capacidade de exprimir-se, é a capacidade de se manifestar através de palavras, de comportamento, de ações, de atitudes. Se expressar é expressar um pensamento, uma ideia, uma emoção, um sentimento, né? É expressar quem você é expressar quem você está sendo, né? Você pode se expressar por gesto, né? Por palavras, por atitudes. E você se expressa mais por qual via? Você fala, você se comunica pelos gestos, né? Você conhece as suas emoções, para que você possa expressar suas emoções. Então, se expressar é essa capacidade que fazer algo, né, se tornar algo público, né? Fazer com que algo se torne público para o outro. Você mostra, você demonstra, você se revela. E aí é necessária essa abertura para se revelar, para mostrar o que você pensa, o que você acha. E se você não se expressa, o que pode acontecer de forma prejudicial? Se você não se expressa, escreva aí. O que pode acontecer na sua vida, no seu cotidiano? Quais são as dificuldades que podem estar ocorrendo no seu dia a dia e no relacionamento com as pessoas se você não se expressa? O José também coloca aqui, né, que ele mais pensa do que se expressa, né? Se analisa primeiro, né? Olga Camilo, um grande abraço. Estamos aqui perguntando sobre a capacidade em se expressar, as dificuldades quando a pessoa tem, as dificuldades que ocorrem quando você não se coloca, não se manifesta, não dá voz a si, né? Então, manifestar é representar, é significar, é exprimir-se, né, livremente, é expor, é proferir, né, é dizer, é revelar, é demonstrar, é a capacidade de você representar algo, porque a gente vive se comunicando. Para viver em sociedade, na cultura, somos um ser social, então a gente se coloca diante do outro, né? E aí é necessário se expressar, tá? Se comunicar. Então eu vejo assim na escuta clínica os problemas que a pessoa tem quando ela não se expressa, sabe? E você? A Olga coloca, né, que também tem dificuldade de se expressar. Acho que é importante, né, Olga, o quanto às vezes a criação, né, a personalidade às vezes é mais quietinha, mas é importante desenvolver isso. Deixa eu ver o pessoal aqui. Estou vendo aqui as perguntas do pessoal. O Adriano está presente, a Leira. Obrigada a todos. Acho que é importante, né, essa capacidade de desenvolver. Se você tem dificuldade, se você não foi desenvolvido isso na sua vida, se você teve uma criação, uma geração que você guardava mais as emoções, hoje, o que você pode fazer para desenvolver mais a sua capacidade em se expressar? Acho que é uma pergunta importante hoje, né? Porque somos um pouco da nossa história, somos o que escolhemos ser no momento atualmente, somos nossas experiências, então cada um na sua singularidade, cada um se comparando somente consigo mesmo, quais são as suas maiores dificuldades, né? Eu vejo que as pessoas me falam, boa noite Roseli, forte abraço, Roseli Melo, Luiz Fabiano, seja bem-vindo aqui. Tem gente que fala, quando eu não me expresso, o outro não me entende. Já aconteceu isso com você? Se você não expressa, você quer que o outro te compreenda, mas ele não vai compreender, porque você também não soube se expressar, tá? Tem erros de comunicação quando você não se expressa, gera conflito de ações e sentimentos, né, de entendimento. Então você acha que o outro entendeu, mas o outro está entendendo de uma outra forma, né? Enquanto isso gera conflitos nas relações interpessoais, né? Às vezes você tem pouca expressão, você não sabe colocar em palavras o que você sente,
Isso pode gerar desentendimentos, conflitos. Quantos conflitos numa família não acontece quando você não se expressa, tá? Quantos conflitos? Tem gente que gera apatia, desânimo, submissão. Então, numa relação, você tem um que se expressa, o outro é calado por várias dificuldades. E aí, às vezes, a pessoa fica apática, se sente, de alguma forma submisso à outra porque ela não se coloca. Se você não se expressa, tem dificuldade de ser compreendido. Às vezes você não sabe pedir ajuda, você se sente sozinho, tá? Então tem algumas dificuldades aí, tá? Às vezes as pessoas têm muito medo em se expressar. Pode ser isso também. Um dos problemas de algumas pessoas é elas ter muito medo de não ser compreendida, de não ser, aprovada, então ela não se expressa. Então, acho que tem essa questão, igual o José colocou aqui, de ser mal entendido, essa questão de concordar ou não com você. Mas eu gostaria de reforçar, a gente não precisa ter as mesmas opiniões, a gente não precisa ficar na mesma posição, a gente lida com diferença o tempo todo. A diferença de ser, a diferença de pensar. Então, acho que é importante, essa capacidade de lidar com a diferença. Se você é uma pessoa que não lida com diferença, se você é uma pessoa mais rígida nas suas ideias, você não consegue escutar o outro, você não troca, você não desenvolve o diálogo e a capacidade de se expressar e de ouvir. Então isso trava, isso fecha a possibilidade do diálogo, um diálogo saudável. E a pergunta que eu trago aqui, você tem um diálogo saudável na sua família? Você tem um diálogo saudável no ambiente de trabalho? Você tem um diálogo saudável com você mesmo? Eu só queria lembrar, pense aí na sua vida. Eu queria só lembrar lá quando a gente nasce, tá? Eu sempre dou vamos voltar lá atrás um pouquinho. Quando a gente nasce, quando a gente é um bebê, a gente já tem uma capacidade de se expressar. Desde quando nascemos, nos expressamos por gesto, pelo choro, pelo corpo, pelas ações. Nos comunicamos, não verbalmente. E aí a mãe já vai entendendo aquela comunicação, é o cheiro, é o choro, é o olhar, Então, mesmo a gente não falando, um bebê tem a capacidade de se expressando. E aí o cuidador vai lá e vai se comunicando, vai fazendo essa troca. Então a comunicação, gente, a capacidade de se expressar faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. E depois, lá na frente, a gente aprende a falar, a gente aprende a expressar verbalmente, E a questão é, você hoje é adulto, e será que realmente você sabe se expressar? Será que você se expressa de uma forma suficiente? O se expressar, a comunicação, diante do seu viver, interfere em todas as áreas da vida da pessoa. Então repense assim, na vida pessoal, familiar, na vida no trabalho, Tem um autor, ele chama Ferenczi, Ele é da área da psicanálise. Ele relaciona a não comunicação com psicopatologias, do quanto a pessoa, quando ela não se comunica, e isso vai fazendo parte da vida dela, ela pode desenvolver quadros mesmo psicopatológicos, sofrimentos psíquicos. Então a importância da comunicação para a saúde mental, para cuidar da sua saúde mental, para preservar a sua saúde mental, tá? E a questão é, uma pergunta importante para você e para com quem você convive. Você consegue expressar, falar, expor, se colocar de forma clara e objetiva para as pessoas à sua volta? Você é claro no que você quer passar? Ou você enrola com as palavras? Você consegue então passar com clareza para o outro o que você deseja? Então acho que essa é uma pergunta importante. Passar de forma clara, de você ser entendido pelo outro, porque às vezes tem pessoas que diz
algo e não diz aquilo que quer dizer, né? Entra em joguinhos, diz tanta coisa para não dizer o que quer, né? Se desespera, perde as palavras, se mistura, né? Se confunde na hora de se comunicar, né? Se desespera. Tem gente que se perde na comunicação, se enrola na comunicação. Você é essa pessoa? Você conhece alguém que se perde na forma do diálogo, da comunicação, né? Às vezes as pessoas têm receio de dizer o que pensam, o que sentem, com medo do que o outro vai achar dela. Então, pode ter esses casos também. Aquela pessoa que tem medo do que o outro vai achar, ela não se expressa, ela é insegura na capacidade dela de se expressar. Você é uma pessoa insegura na sua capacidade em se expressar? Ervilei Marques, seja bem-vindo, boa noite. A Silvia Helena, o Juliano, obrigada pela presença de todos. Estamos aqui falando sobre a capacidade em se colocar, se expressar. E o quanto isso é fundamental para a gente cuidar da nossa saúde mental, da saúde nas relações familiares, relações sociais. E vamos lembrar que estamos, né, numa sociedade pós-contemporânea, e aí eu fico pensando como vai a capacidade de comunicação das crianças diante das telas, diante da não expressão, né? Porque aí eu de alguma forma essa capacidade de expressão tem a ver com a capacidade imaginativa, criativa. O quanto os jovens atualmente têm dificuldade em se expressar. Então, é um convite para pensar o quanto essa temática, a capacidade de se expressar hoje, ela é algo fundamental para a gente pensar como isso anda na sociedade atual, com as tecnologias, com as redes sociais. Será que as pessoas hoje estão se comunicando menos? Responda aí o que você acha, né? E o que isso vem atrapalhando nas relações familiares? Quando você escuta os pais dizendo, meu filho não conversa comigo. Quando você escuta os filhos, os meus pais não conversam comigo. E aí, né? Quando a família, quando as relações no trabalho, as pessoas falam, a gente não sabe se comunicar, né? E o Céia, obrigado pela sua presença. O Gerson Pedroso, o Bruno, seja bem-vindo. O Sérgio Casari coloca que é bom, né, para entender, expressar e ensinar. Difícil é o outro aceitar o certo do errado. E aí que lida, né, Sérgio, com essas diferenças, porque o que é certo, o que é errado, o quanto trabalhar com essa margem dos limites, das diferenças, faz parte da capacidade de se expressar. Porque se você for só se expressar para aqueles que pensam como você, e aí não vai dar bom, assim, né? O quanto você, que é pai de adolescentes, você sabe escutar o seu filho adolescente? Você dá espaço para ele se expressar? Você se expressa para que ele aprenda a se expressar? Faça essas perguntas para você. Como vai sua capacidade em se expressar nas relações aí íntimas, na família, na relação do trabalho, tá? E tem gente realmente que se perde, não sabe colocar as palavras, né? Confunde as emoções. Tem os desafios, né, neste campo aí da expressão, né? Qual é o seu desafio na capacidade de se expressar, né? Eu gostaria de lembrar, gente, para você se expressar, você tem que saber o que você está sentindo, você tem que ter um processo até minimamente de autoconhecimento, porque se a pessoa não sabe o que ela quer, ela está perdida, ela não sabe nomear, ela nem sabe o que ela sente, ela não consegue passar isso para o outro, percebe? Às vezes a pessoa não consegue se comunicar porque ela não se comunica com ela não se conhece ao suficiente para que ela possa passar para o outro algo dela, do que ela pensa. Então pense, o quanto você precisa se conhecer depende de um processo do autoconhecimento para você se expressar, tá? Então desenvolver essa habilidade em se expressar
passa pela via do processo do autoconhecimento. Você vem se conhecendo, você deixa as emoções, né? Você escuta suas emoções, suas ideias para você passar para o outro. A gente, né, tem a hipótese aí de cada vez mais atualmente, na sociedade atual, as pessoas estão se comunicando menos, né? Estão reduzindo aí os diálogos, né? A gente vê monólogos. E a pergunta é: quais são as consequências de reduzir a comunicação? De se expressar menos? Quais são os prejuízos, né, para as relações humanas, né? O Adriano coloca que acredita que sim, pois fica cada vez mais difícil parar, se expressar e interpretar o diálogo com os filhos em seu cotidiano. É um grande desafio, né, Adriano? Se expressar, escutar, falar, né, lidar com as diferenças das gerações, as diferenças da opinião. Para você se expressar, você também tem que ter uma abertura em ouvir o outro. Você tem abertura em ouvir o outro? Nessa capacidade de se expressar, pessoal, acho que é importante começar a pensar alguns pontos. Comece, para você desenvolver mais a sua capacidade de expressar, vamos pegar alguns pontos. Comece primeiro a observar em você as suas emoções e as reconheçam. Reconheça suas emoções para que você possa gerenciar de uma forma melhor suas emoções e aí você passar. Porque se você não conhece as suas emoções, tentem buscar observar mais as suas emoções, reconhecê-las para você passar isso para o outro, né? Acho que é legal organizar esses pensamentos previamente. Você organiza dentro, né? Você organiza internamente as suas ideias para que você também possa ter uma confiança em passar para o outro. A pessoa que não confia nas próprias opiniões, ela se perde, ela tem receio, ela tem medo de passar para o outro. Então, organize internamente as suas ideias, né? Faça esse processo de confiar naquilo que você está sentindo. E aí, quando você vai, né, for se comunicar, você se adapta, você se abre para que as palavras falem também por você, né? Se soltar, porque senão fica travado, né? Você fica tentando controlar as palavras e aí não dá certo, aí trava e você se perde, né? É importante na capacidade do diálogo, né, evitar ficar fazendo acusações, ainda mais de coisas do passado, sabe? De memórias do passado. Você foge do tema central, do tema que está sendo abordado por coisas lá do passado, né? Por marcas. Às vezes a pessoa vai falar algo, ela desvia aquilo para falar de outras coisas. Você é essa pessoa? Quando você está se expressando, você se desvia e vai falar de outra coisa. Então, para você se expressar melhor, é legal evitar desviar o assunto daquele foco para outras coisas, tá? Sempre é importante a capacidade de se expressar de uma forma clara. Eu estou pensando isso, eu acredito nisso, eu estou sentindo isso, né? Fazer isso de uma forma clara, com respeito, né? Se expressar de uma forma mais fidedigna a partir, né, do que você está sentindo, do que você está pensando, sabe? Você não precisa ofender ninguém, você não precisa ser mal educado quando você diz o que você pensa, né? Não precisa fazer rodeios, isso que a gente fala assim, sabe? Essa capacidade de você de alguma forma ser direto. Será que a gente aprende a ser direto? Ou a gente aprende a gente se enrola com medo, né? Não sabe se expressar de forma direta, né? Então, acho que é importante para você se expressar, você, dentro de você internamente, você entender o que você vai expressar, de ter sentido para você. E eu trago essa pergunta: o que você vai expressar para o outro tem sentido para você? Você está empoderado das suas emoções? Você está ligado? Você está conectado com você para que você possa se expressar? Porque às vezes você não se expressa porque você
nem se expressou para si mesmo, você não está ligado em você, então você fica perdido de si. E como que você vai se comunicar para o outro? Eis a questão. Então repense se você não está perdido dentro de você, dentro das suas ideias, das suas emoções, daquilo que você quer. E aí quando você vai se expressar, você não sabe dizer sobre você. Você não sabe nem dizer para você sobre você, o que você quer, o que você gosta. Então, às vezes a pessoa vai se relacionar, ela não tem voz ativa. Ela foca no não sei, né? O outro que escolhe, o outro que sabe dela. Então, aí dificulta mais essa capacidade em se expressar, tá? Então, acho que é importante essa capacidade de você ser mais direto, ser claro, né? Evitar ruídos, assim, nessa questão da comunicação, né? Acho que é importante na capacidade de se expressar, ouvir o outro, né? Ouvir com atenção, escutar. A comunicação envolve no mínimo duas partes, né? Então, se expressar envolve a fala e a escuta, essa troca, né? E você sabe ouvir o outro, você tem alguém que te escuta, você tem um diálogo, né? Construtivo nesse aspecto dessa troca, um fala, um escuta, o outro escuta e devolve, e tem essa troca, ou você só sabe falar, ou você só sabe ouvir o outro. Pense nisso, assim, como vai a sua capacidade de se expressar nessa troca do diálogo, né? É importante também nessa capacidade em se expressar, falar de forma franca, né? Isso que eu falei já, sem medo, sem ficar pensando o que o outro acha do que eu estou falando. Porque a questão é o que você acha do que você está falando, tá? Então, na capacidade de se expressar, tem algo que é importante, que é você ser fiel a você mesmo. Você ser fiel a você mesmo. É confiar no seu posicionamento. A gente tem posicionamentos. A gente se posiciona. E aí, como vai a sua relação com a sua capacidade em se colocar no seu lugar? O Adriano coloca aqui, né, que a franqueza é uma forma muito perigosa, né? Pois se for franco demais, as pessoas se afastam. Se for menos, também as pessoas se aproveitam, né, Adriano? Obrigado pela sua contribuição, Adriano. Sim, a franqueza é algo que não é fácil mesmo, é um desafio, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer esse manejo, né? Se for importante para você ser franco, que você faça, que você possa dialogar isso com as pessoas, né? O limite entre você ser mais verdadeiro, e isso paga-se um preço, mas ao mesmo tempo, às vezes você não quer ser uma pessoa que, né, que não demonstra o que você sinta, né? Então todo é um equilíbrio entre o positivo e o negativo, entre o sim e o não, entre os limites, mas sempre sendo fiel com aquilo que você sente, porque você precisa ficar ligado aí do seu lado, né? A Belinha coloca que em certas ocasiões, né, tem dificuldade de se expressar. Sim, né, Belinha? Às vezes tem situações difíceis mesmo. Depende com quem, depende da liberdade que você tem com aquela pessoa. Tem tudo isso. A gente não é um só com todo mundo. Então, se pergunte, né? Se você for pensar hoje, com quem você tem mais capacidade de se expressar na sua vida? Quais são as pessoas que você tem facilidade de se expressar? E quais são as pessoas na sua vida que você não tem dificuldade, que você tem dificuldade de se expressar? E a pergunta que eu trago aqui para você é: você acha que você tem que melhorar alguma coisa na sua capacidade de se expressar? Responde aí. Fernando Ventura, obrigado pela sua presença. Estamos aqui questionando sobre as vicissitudes da capacidade de se expressar. Então a gente está falando que tem pessoas que não sabem colocar as palavras certas para poder se expressar, né?
Tem pessoas que têm medo de errar, então ela não se expressa, né? Tem pessoas que somem as palavras, dá um branco. Tem pessoas que não se expressam com medo do julgamento do outro, né? E do próprio julgamento. Você é uma pessoa que se julga muito? Você é rígido com você a ponto de você nem se lançar para se expressar? Você trava, você paralisa, você tem medos e aí você fica paralisado. Quem paralisa você na capacidade de expressar, muitas vezes pode ser você mesmo. Se questione, se pergunte. E até aqui, né? Estamos aqui na live ao vivo, estamos aqui para se expressar. Quando você escreve, quando você dá sua opinião aqui, quando você divide uma experiência, você está se expressando. E se expressar realmente é um ato corajoso. As pessoas que têm muito medo de se arriscar, elas se fecham. Então, se expressar realmente é um ato corajoso. Mas vale lembrar que viver é um ato corajoso. Viver é um ato corajoso. A gente precisa ter coragem de estar diante da vida, de se comunicar, de acertar, de errar, de aprender, de evoluir, de não ter medo de viver, de estar aberto para a vida com tudo que é inerente às condições da existência. E aí a capacidade de expressar é um jeito da gente se comunicando com o outro, se comunicando com a vida. É um jeito de você também se comunicar com você. A expressão de si é dar voz para você, é dar vida para você. A gente se mostra na vida se expressando, tá? Então repense como vai sua capacidade de se expressar, né? O Sérgio coloca e lembra, né, quem sofre nesse sentido são os tímidos, né, que tem realmente essa dificuldade de se expor. Obrigado, Sérgio. Sim, o tímido, né, uma pessoa às vezes que mais introvertida, às vezes ela sofre em colocar em palavras, a timidez paralisa ela, mas o convite, né? Você que é tímido, o que você pode já desenvolvendo, falar, se colocar, conversar isso com as pessoas. Eu sou tímido, mas me ajude aqui no ambiente de trabalho. Ou você vai fazer uma reunião, você fala, eu sou mais quieto, mas eu tô aqui para aprender. Você não precisa esconder os seus medos. Você não precisa mostrar que você não tem, né, suas dificuldades. Você pode se mostrar um pouco mais. Só que daí você tem que estar do seu lado para poder mostrar isso. E não sofrer com isso, sabe? Então, eu acho que é importante pensar nessa capacidade de se comunicar, tá? De você identificar o que você está sentindo para você colocar em palavras, né? Então, você expressa para o outro. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou com medo, hoje eu estou me sentindo perdido, hoje eu tenho essa ideia, hoje eu quero fazer isso, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu mudei de opinião, hoje eu estou com dúvidas sobre o que eu quero. Hoje, sabe essa questão de você contextualizar a sua vida também no momento atual? E você vai se construindo, você vai se fazendo a partir de cada dia. E a cada dia se permita perceber como você vai vivendo os momentos, as escolhas. Não tenha pressa de passar logo de fase, ou não tenha pressa logo de chegar ao amanhã. Que você possa já ir exercitando a sua capacidade de viver a vida, os momentos, as escolhas, assentado na vida cotidiana. Que você possa estar inteiro naquilo que você esteja fazendo, para que você possa se perceber como estou vivendo, como estou me expressando. E não ficar pensando como tem que ser, porque aí você não centra naquilo que você está sendo agora. Então, de novo, eu estou trazendo,
lembrando vocês já sabem disso, não sabem? Lembrando vocês da capacidade de estar presente, presentificado no seu dia a dia, no aqui e agora, e aí se expressando no aqui e agora. Amanhã não sabemos. Então traz você pro aqui e agora, e essa capacidade de se expressar é hoje, é nessa noite, é amanhã cedo quando você acorda, né? Como que você vai se expressar, tá? Então, né, acho que é importante, gente, para muitas pessoas falar é um obstáculo, tá? Para muitas pessoas dialogar, falar, se expressar é um grande desafio, um grande obstáculo. Então é importante olhar para isso, desenvolver, buscar ajuda, tá? A gente sabe que atualmente realmente há menos diálogos na família, né? Às vezes você vê contar história, usar a capacidade criativa, imaginativa, né? As narrativas. As narrativas é quando eu narro algo de mim, né? A gente sabe que hoje as narrativas, elas estão perdendo espaço e tempo, né? Para o mundo da tecnologia, para o mundo virtual. Então, estamos exercendo menos nossa capacidade narrativa, de narrar, de contar sobre a gente. Você conta sobre você para quem? Você conta de você? Você tem dificuldade de contar sobre você para alguém? Pense sobre isso. Olá, Mara Lígia, um forte abraço. Oi, Kátia Ribeiro, abraço aí para a família, para o filhão, tá? Então, a gente sabe que a narrativa, ela ordena, né, os processos de ligação, de elo com as pessoas. Então, hoje em dia a gente tá claro a fragilidade, né, nas relações de se vincular. Vínculo, capacidade de confiança, de entrega, de troca, de liberdade, de intimidade. Tudo isso também tem a ver com capacidade de se expressar, tá? A capacidade de se expressar é fundamental nas emoções, né? Os desafios aí das emoções e dos sentimentos, acolher suas emoções, ouvi-las, né? Conversar com você mesmo e depois você conversa com o outro. Hoje, 3 de julho, você já conversou com você hoje? Para que você possa desenvolver a expressão dos outros, que você possa, você mesmo com você, se expressar. Tá? Acho um ponto importante. O Adriano coloca que teve uma experiência, né, num diálogo de roda de amigos e que cada um teve uma interpretação na forma como ele se expressou e aí gerou uma opinião de cada um, né, em um mesmo contexto. Isso sempre ocorre, né, Adriano? Mas acho que é legal, né, se lançar para isso, assim, como o outro interpreta o que a gente passou, é uma interpretação dele, sempre vai ter isso, assim, sabe? E talvez no diálogo, nessa troca, de poder conversar sobre as diferenças, de poder conversar o que eu disse e o que o outro entendeu do que eu disse. Então é importante continuar os diálogos. Não basta somente um diálogo, são importantes vários e vários diálogos, porque isso é viver. É o contínuo na capacidade de se expressar. Isso faz parte do dia a dia, faz parte do viver, o se expressar. Então, acho que é importante. Eu gostaria só de lembrar que na sociedade, as instituições de controle, né, as instituições, elas acabam reprimindo algumas coisas, alguns sentimentos, elas reprimem e cortam. Vou falar uma frase aqui. Vê se você já escutou ou ouve se você já disse isso para alguém. As instituições cortam, por exemplo, disso não se fala. Olha essa frase, disso não se fala. O que na sua vida é assim? O que disseram para você, disso não se fala aqui, hein? Tá cortando, tá reprimindo a capacidade de não dizer sobre aquilo. Como as instituições, como isso está na família, está na escola, né? Tá no ambiente de trabalho,
está nas instituições religiosas, disso não se fala. Você não pode sentir isso. Então cortou, reprimiu. E aí como uma pessoa vai desenvolver aquilo se não teve nem espaço para ela se colocar? Como que ela vai se expressar se ela não pode? Então pense aí na sua família, você diz isso, disso não se fala. E aí, como vai falar depois, né, se você não aprendeu? Talvez você possa ter aprendido a não falar. Você possa ter aprendido a guardar, a não se expressar. Então a gente sabe que, né, acho que é importante, né, daqui a pouco a gente já está encerrando, lembrar como eu me ajudo a me expressar. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, né? Quais são as respostas, os caminhos ou as alternativas para que eu possa desenvolver mais a minha capacidade de se expressar de uma forma eficiente, eficaz, tá? Acho que é importante lembrar. Converse com pessoas que você confia. Comece a se expressar mais. Vamos pensar uns pontos aí. Converse com pessoas que você confia, porque daí fica mais fácil, né? Vai se comunicando, vai se expressando. Fala para essa pessoa que você precisa do apoio dela, que você precisa aprender a se expressar, falar das suas emoções, né? Como se fosse um treino, né? Treino entre aspas, assim. Que você possa fazer isso com essa pessoa. Escolhe alguém que você confia e se comunique mais com essa pessoa. Fale mais do seu sentimento, dos seus sentimentos, de suas opiniões. Fale mais com alguém que esteja abertura para falar do seu cotidiano. Fala mais de você. Mas aí a pessoa me diz, Cláudia, mas não é todo mundo que quer ouvir. Esse é o desafio. Esse é o desafio de você ter alguém que você possa confiar e falar de si. O convite aqui é um convite para todos vocês, para todos nós. Você é essa pessoa que tem a abertura de ouvir o outro? Você tem alguém que você confia e pode ser inteiro, falar de você? Olha que delícia, que maravilha ter alguém que a gente possa ser a gente e se expressar sem medo, sem julgamento, sem nada. Então, né, olha para isso, acho que é importante olhar, né? Se você tem essa dificuldade de se expressar, então convide alguém para você se expressar, escolha essa pessoa para você desenvolver isso. Comece a dizer não para as pessoas, comece a dizer não para os seus familiares, comece a dizer não para si, né? Se for possível lá no ambiente de trabalho, comece a dizer não. Comece a dizer não para aquilo que você não quer. Né? Acho que é importante isso. Sérgio Cabral, um abraço. Gilson Silva. Estamos aqui quase encerrando a live com algumas orientações no aspecto, se você tem dificuldade de se expressar, escolha alguém para você poder aprender a falar mais, a de si, a se expressar, a dar voz para aquilo que você está sentindo. Começar a dizer não. Se você tem dificuldade de expressar e não tem ninguém, pega um caderno, vai lá e começa a expressar no caderno. Escreva o seu sentimento, escreva a sua opinião, se expresse. Nem isso hoje em dia tem, porque as pessoas não colocam no caderno, né? A importância, até mentalmente, na memória, de você escrever. Comece a se expressar no caderno, seus sentimentos, suas ideias. Comece a se expressar desenhando, para quem não quer escrever. Comece a expressar pelo desenho. Comece a se expressar colocando em palavras. Comece a se expressar pelo corpo. Comece a se expressar dançando. Comece a se expressar olhando. Comece a se expressar abraçando quem você gosta. Comece a se expressar sorrindo. Comece a se expressar pela música, pelos instrumentos. Comece a se expressar pela roupa que você escolhe. Comece a se expressar pelo que você come. Comece a se expressar. Veja como você se expressa nas mais variadas formas de se expressar. Perceba você se expressando para que você possa se empoderar de si. Se expresse. Você olha no espelho e conversa com você? Você conversa com você?
Você percebe você percebe o teu corpo, você percebe sua respiração, você percebe o seu jeito de ser para você se expressar. Você se conhece? Você se conhece um pouquinho melhor do que antes? É tudo isso, essa capacidade de se expressar para o outro. Se expressar para o outro começa na autoexpressão de si, na capacidade em que eu me expresso, eu estou aqui, eu me mostro, eu sou esse, com tudo que eu estou vivo e eu me vivifico. Eu vivo desse jeito, eu vivo escolhendo isso, eu vivo pensando isso, eu vivo sentindo isso. Então o convite é que qualquer forma que você se expresse, faça. Se lance, se arrisque, se expresse. Se expresse pela música, pela arte, pela conversa, pela mensagem, se expressa. Mostre você, dê voz, dá voz para você, porque a sua vida precisa disso. Então, qualquer forma de expressão vai ajudando você a se expressar para o outro, tá? Então, converse com você no espelho, se expresse, se olhe, diga para você mesmo sobre você. Converse de você para com você mesmo. O que você pensa, o que você sente, o que você acha. Olhe para você. Você olha para você? Você percebe você? Parece que isso tá aí, mas isso é o mínimo para você se expressar para o outro. Porque você tem que estar vivo, você tem que estar existindo para você poder existir para o outro. Acho que esse é um grande desafio. Olhe para você. Você pode se expressar, por exemplo, escutando a sua respiração. Você está se expressando, você está vivo pela respiração. Você escuta a sua respiração, você sabe que você está respirando. Você presta atenção às suas expressões faciais, corporais. Você presta atenção em você? Então eu acho importante essas perguntas porque elas têm a ver com a expressão lá para o outro. A expressão lá externa tem a ver com a minha expressão aqui interna, tá? O Adriano disse que o não também é uma forma de amor. Obrigado, Adri, isso mesmo. Dizer não para o outro, para si, faz parte do viver, né? O Jaime coloca que não se expressa por medo de errar, né? A questão do orgulho, né, Jaime? Que faz parte aí, até de algumas gerações. Então, o convite é não ter tanto medo de errar. Que a gente possa diminuindo o orgulho, vai diminuindo o orgulho para que você possa só ser você. E aí lembrar, se eu errar, tudo bem. Deixa eu ficar do meu lado com o meu erro. O meu erro também sou eu. Que você não se abandone no seu erro. Olha, não se abandone quando você erra. Porque aí você não está sendo legal, nem grande amigo, né, de você. Se você não se permite errar, então faça esse exercício com você. Pense pelo menos sobre isso. Né, de que se você errar, tudo bem. Te acolha. Você vai errar. Você vai continuar errando algumas coisas até você mudar e acertando. Né? É nas repetições, nos erros que a gente vai se fazendo, vai se construindo, vai acertando. Então, a cada momento da vida, em muitos momentos no seu dia a dia, vá se soltando, vá se expressando em várias possibilidades da capacidade de se expressar, expressão de si, expressão do seu sentimento, né? A expressão do que você tem vontade, dos seus desejos. Desenvolva o hábito de se expressar. Desenvolva o hábito de se expressar. É um hábito. E aí, com o tempo, você fica mais à vontade em se expressar. Você fica mais à vontade com você. E aí você vai sendo mais você. No diálogo, na troca, na conversa, nas emoções, nas escolhas. Sabe quando uma pessoa veste de si na vida e aí ela o tempo todo ela está se expressando. Mesmo não se expressando, ela está se expressando porque ela assume uma posição. Ela assume quem ela é no corpo, na opinião,
Isso é muito bonito, porque é isso que é a vida de cada um. A vida de cada um grita para se expressar. A vida de cada um grita para se mostrar. E cada um de vocês é singular e você precisa colocar essa singularidade no mundo. É ético com você mesmo fazer isso. Então não se tranque na vida, não se fecha. Não deixa de se expressar, não deixa de mostrar quem você é, porque senão você não vai se desenvolver. Então, um convite é essa capacidade no dia a dia de se expressando consigo, com o outro, nas palavras, nos gestos, enfim. O convite é: se expresse. A cada momento você pode ter essa possibilidade de se expressar. Né? Algumas pessoas falam: eu não sei expressar meus sentimentos, né? Vamos aprender. Eu acho que o outro não vai me aceitar, não vai entender o que eu falo, mas isso é o que você acha. E se ele não entender, o outro também não vai entender sempre. E isso não impede você de se expressar. Né? Então tem pessoas que falam: quando eu me expressava, me diziam que eu estava errado. Sim, muita gente vai dizer que você está errado, mas isso também não impede você de continuar se expressando. Outros dizem: eu não sei falar. Você sabe falar, você pode desenvolver mais a sua expressão. Ou se você não sabe, você pode aprender. As palavras não dizem tudo, mas sem as palavras é pior ainda. Alguns dizem, né? Acho que eu não falo o que eu tô sentindo porque eu não sei se eu tô certo. Então tem gente que não se expressa com medo de não estar certo. Já é um paradigma. Por que você tem que estar certo o tempo todo? Você pode dizer, você pode se expressar mesmo não estando certo. Não tem problema. Tentem pensar sobre isso, né? Se expressar realmente é você dar voz a si. E dar voz a si é viver. Estava pensando sobre isso, né? Uma das maiores expressões, gente, de carinho é ouvir o outro. Que você possa cuidar de ouvir o outro e ouvir a si mesmo, tá? Então, cuidar da saúde mental, ser uma pessoa saudável, é expressar quem você é, na espontaneidade do seu eu, tá? Acho que é um ponto importante. Né? Quantas coisas às vezes cabem no olhar, na expressão